Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda da Casa de Pedra. Na região serrana do Espírito Santo, há uma vila esquecida pelo tempo chamada Pedra Azul. Por trás das montanhas que cercam o parque estadual, os moradores sussurram histórias sobre uma casa antiga feita inteiramente de pedra bruta, erguida à beira de um penhasco. Quase ninguém ousa se aproximar, pois dizem que quem entra ali nunca mais volta. A vegetação ao redor parece evitá-la, e até os animais da mata mudam seu curso ao chegar perto. Tudo começou com o desaparecimento de uma família inteira em meados do século XIX. A casa, na época recém-construída, foi erguida por imigrantes italianos. Eles buscavam paz nas montanhas, longe da cidade e das disputas por terras. Mas bastaram poucas luas para os gritos começarem. Testemunhas diziam ouvir vozes à noite, choros que vinham das paredes e luzes que dançavam pelas janelas vazias. Quando foram investigar, encontraram a casa vazia. Nenhum corpo, nenhuma pista. Somente uma trilha de sangue que levava até uma fenda escura no chão da sala principal. Anos se passaram e ninguém mais ousou cruzar os portões enferrujados. A casa foi engolida pelo tempo e pelo mato, tornando-se apenas uma sombra no mapa e um medo vivo nas conversas noturnas. Porém, em 2023, um grupo de jovens excursionistas decidiu seguir as antigas trilhas de pedra, movidos por vídeos na internet e pela promessa de uma lenda a ser desvendada. Eles não imaginavam que estavam sendo esperados. Ao encontrarem a casa, algo no ar pareceu mudar. O silêncio da floresta era absoluto, como se o tempo tivesse parado. A porta rangeu sozinha ao ser tocada. E dentro da casa, o cheiro de pedra molhada e ferro velho era tão denso que chegava a arder os olhos. Mas havia algo mais, um som abafado vindo de baixo, como batidas lentas de um coração antigo, esquecido. Um deles, Rafael, insistiu em explorar o porão. As escadas de pedra pareciam mais profundas do que deveriam ser. Quanto mais desciam, mais o calor aumentava. E ao chegarem ao fim da escada, encontraram um salão circular com inscrições nas paredes, símbolos esculpidos que se moviam lentamente, como se respirassem. No centro, havia um altar de pedra coberto por um véu escuro, e ao redor, pequenos ossos humanos espalhados. A lenda não era apenas uma história. Era um chamado. Rafael tocou o véu que cobriu o altar e, no mesmo instante, a casa tremeu. Um som grave, semelhante a um trovão preso dentro da terra, percorreu as paredes e subiu pelas escadas até o teto. Os jovens gritaram, mas suas vozes não ultrapassavam o salão. O ar ficava cada vez mais denso, difícil de respirar, como se fossem sugados por algo invisível. E então, o véu caiu. Sob ele, uma figura esculpida em pedra, uma mulher com os olhos cobertos e as mãos estendidas, segurando um coração humano petrificado. Atrás da escultura, havia um buraco fundo como um poço. Uma voz sussurrou o nome de Rafael, mas nenhum dos amigos conseguia ver de onde vinha. Eles tentaram fugir, mas perceberam que a escada havia desaparecido. A casa os havia engolido. Enquanto procuravam saída, perceberam que os ossos ao redor do altar estavam se reorganizando. Lentamente, formavam pequenas figuras humanoides que rastejavam pelas paredes, emitindo sons agudos, como lamentos de crianças. As velas acesas no salão estouravam em chamas verdes, revelando rostos no teto, rostos deformados que choravam e se retorciam. Um deles era idêntico ao de Rafael. Desesperados, decidiram procurar outras saídas nos corredores laterais. Cada porta os levava a um cômodo diferente da casa, mas nenhum era igual àquele que haviam visto antes. Cozinhas antigas, banheiros com espelhos que mostravam imagens do futuro, quartos com brinquedos que se mexiam sozinhos. A casa mudava conforme o medo deles crescia. Amanda, uma das jovens do grupo, começou a ouvir sua mãe chamando por ela. O som vinha de um quarto escuro no fim do corredor. Ao entrar, viu sua mãe sentada na cama. Mas quando se aproximou, percebeu que ela não tinha olhos nem boca, apenas um buraco negro onde o rosto deveria estar. A criatura se levantou lentamente e murmurou: "Agora você também faz parte da casa." A casa não queria apenas devorar. Ela queria substituir.
A lenda dizia que a casa fora construída sobre um coração de pedra, uma rocha viva, trazida por algo que caiu do céu séculos atrás. Os antigos moradores sabiam que ali, o tempo era outro, e que vozes podiam ser ouvidas mesmo sem ninguém por perto. Diziam que os construtores originais tentaram selar o poder com rituais antigos, mas falharam. Desde então, a casa cria ilusões, aprisiona consciências e consome almas. Rafael começou a ter visões do passado, via os construtores italianos realizando cerimônias com sangue, invocando entidades de pedra e sombra. Uma delas aceitou habitar o coração da casa. Era conhecida apenas como aquela que dorme sob a pedra. Quando ela despertasse, toda a vila cairia em silêncio eterno. E agora, com a presença dos jovens, seu sono estava acabando. Amanda encontrou um diário antigo em uma prateleira da biblioteca. Nele, havia relatos de um dos filhos dos construtores, que havia conseguido fugir. O diário alertava: não diga seu nome. Não há encare nos olhos. Se você ouvir sua própria voz chamando, corra. Mas era tarde demais. A casa já sabia os nomes deles. E já os chamava com suas próprias vozes. No sótão, Júlia, outra integrante do grupo, viu uma versão dela mesma enforcada, pendurada no centro da sala. Quando se aproximou, seu reflexo se virou e sorriu. E então, seu corpo real começou a levitar. Os amigos conseguiram puxá-la de volta com esforço, mas ela já não era mais a mesma. Seus olhos estavam totalmente negros, e ela sussurrava frases em italiano antigo, como se estivesse possuída. O grupo estava se desfazendo, perdendo noção de tempo e espaço. Rafael percebeu que a única saída era destruir o altar. Mas a cada tentativa de se aproximar, uma força invisível o empurrava para trás. Era como lutar contra um vento feito de memórias. Ele então decidiu se sacrificar, precisava atrair a entidade para si e quebrar o ciclo. A casa parecia gostar da ideia. Rafael correu em direção ao altar com uma pedra nas mãos, determinado a quebrar o coração petrificado. Mas, ao tocar a escultura, foi jogado no chão com violência. Seus olhos sangravam, e ele gritava nomes que não eram dele. Amanda tentou ajudá-lo, mas mãos de pedra brotaram do chão e a prenderam pelos tornozelos. Júlia observava, sorrindo, como se agora fosse parte da casa. As luzes se apagaram. A única coisa visível era a escultura que agora pulsava em vermelho. O coração de pedra havia despertado. Batia forte, ritmado, como se cada batida fosse um grito abafado de todos que haviam morrido ali. O teto se abriu, revelando um céu vermelho, e uma fumaça espessa desceu lentamente, cobrindo os corpos dos jovens. Rafael, em um último esforço, gritou o nome da entidade. O nome estava escrito no diário de forma cifrada, e ele havia decifrado: Vitrala. Ao ser pronunciado, o chão tremeu, e a escultura começou a rachar. A criatura despertou em sua forma verdadeira, um vulto de pedra e sombra com dezenas de rostos fundidos em seu corpo. Ela tentou possuí-lo, mas Rafael cravou a pedra no próprio peito, selando o nome com seu sangue. O altar explodiu em chamas negras. As paredes da casa começaram a ruir, como se libertadas de uma maldição milenar. Amanda caiu no chão, livre. Júlia gritou e desintegrou-se em pó, retornando à entidade. A fumaça subiu ao céu e desapareceu. Só restava a pedra rachada e o corpo de Rafael. Quando Amanda saiu da casa, percebeu que era manhã. O mundo parecia intacto, mas a trilha atrás dela havia sumido. A floresta se fechava. A casa nunca esteve ali, diziam. Mas ela sabia o que havia visto. E o que havia deixado para trás. Meses depois, Amanda não falava com ninguém. Estava internada em uma clínica psiquiátrica em Domingos Martins. Repetia os mesmos versos em italiano, mesmo sem saber a língua. Às vezes desenhava a casa com perfeição assustadora, apesar de estar trancada sem acesso a imagens. Os médicos achavam que ela havia sofrido um trauma severo. Mas no fundo, ela sabia, algo dentro dela ainda escutava o coração batendo. Um explorador local, curioso pela história da moça que voltou da casa de pedra, decidiu seguir as trilhas antigas. Mas nunca mais foi visto.
Sua câmera foi encontrada dias depois, em uma clareira perto de uma formação rochosa nova, que não existia no mapa. Nela, uma única imagem, a escultura da mulher com olhos cobertos e mãos estendidas. A casa de pedra não precisava de madeira, nem de teto. Ela nascia da própria terra. Onde havia dor, ela brotava. Onde havia esquecimento, ela erguia paredes. Onde havia curiosidade, ela alimentava seus corredores. E agora, ela estava crescendo de novo. Mais próxima da cidade. Mais próxima de todos nós. As montanhas guardam seus segredos, mas a pedra nunca dorme. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.